Nós vamos falar agora sobre juros simples. O que nós vamos utilizar é esta fórmula aqui, porque geralmente nós não usamos a fórmula com esse 100 embaixo, porém esse 100 aqui ele dá uma facilitada na hora, porque você não vai ter que transformar, tirar esse porcento aqui da taxa, então com o 100 embaixo acaba ficando muito mais fácil. Então vamos lá, calcular os juros produzidos por um capital de 5.000, empregado a taxa de 90% ao ano durante 2 anos. Então, nós temos aqui, que informações que nós temos aqui para colocar na nossa fórmula? Um juros produzido por um capital de 5.000, então um capital que é o C, é 5.000, empregado a uma taxa de 90%, que o 90% é esse izinho aqui, que é a taxa, que é o I, no ano. Isso é importante você sempre prestar atenção nesta taxa que tem aqui, nessa informação. Se aqui é 90% ao ano e aqui não tivesse em anos, a gente teria um problema. Então, você teria que transformar esse anos em meses, por exemplo, se a taxa fosse ao mês. Então, você teria que mudar. Mas aqui tá tudo certo, porque aqui é 90% ao ano durante 2 anos. Então, tudo certo. A gente vai substituir, vai colocar aqui 2 anos no tempo, que é o Tzinho, substituir na fórmula. 5.000 no lugar do C, o J é o que a gente quer descobrir, que são os juros. Então, o que são as informações aqui nessa fórmula? O J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa e o T, que é o tempo. Então, aqui, vamos colocar no lugar do C, que é o capital, o 5.000, no lugar do I, o 90, e no lugar do T, os 2 anos. Então, você pode cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, multiplicando 50 vezes 90 vezes 2, que dá R$9.000. Então, segunda questão. 30.000 durante 2 anos a uma taxa de 60% ao ano. Então, ele te deu aqui o valor do 30.000, que é o capital que a pessoa vai investir. Então, você coloca aqui no lugarzinho do C, o 30.000, durante 2 anos, que é o T, que é o tempo, a uma taxa de 60% ao ano, e que é o I. Então, nós reparamos que aqui uma taxa de 60% ao ano, e o tempo aqui também está em anos. Então, a gente pode já resolver a questão. No lugar do C, o 30.000, no lugar do I, o 60, que é o 60%, e no lugar do 2, que é o tempo, que são os 2 anos. Você pode cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros do 100 aqui de baixo, que multiplicando 300 vezes 60 vezes 2, vai dar um juros de 36.000. 3. Em quanto tempo 50.000, a taxa de 40% ao ano, produzirá 40.000 de juros? Aqui, ele já te deu o valor dos juros. Então, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir em quanto tempo. Então, o que ele quer descobrir é esse T aqui. Então, ele te deu o valor dos juros, que é o 40.000, te deu o valor do capital, que é o 50.000, e te deu o I, que é a taxa, que é 40% ao ano. Então, a resposta também será em anos. Então, vamos colocar no lugar. Nos seus lugares, o 40.000, que é os juros aqui no início da fórmula, igual ao 50.000, que é o capital, vezes o 40 da porcentagem, vezes o teu, que é o que a gente quer descobrir. Pode cortar este zero com este zero, este zero com este zero. O que vai ficar 4 vezes 500 vai dar 20.000. O que você vai fazer agora aqui? 4 vezes 500, não, desculpe. 4 vezes 5.000 vai dar 20.000. Então, este número está aqui multiplicando o T, então ele vai passar dividindo o 40.000. O que dividindo 40.000 por 20.000 vai dar 2 anos. A que taxa deve ser aplicado o capital de 5.000 para render R$800 em 2 meses? Então, aqui, o que ele quer descobrir é a taxa. O que ele quer descobrir é o valor do I. Porque ele te deu o capital de 5.000, te deu os juros que rendeu, que é R$800, e te deu o tempo, que é em 2 meses. Então, a gente vai colocar no lugar da fórmula.
o 800, que é o que rendeu no lugar do J, que é os juros, igual o 5.000, que é o capital, o I, que é o que a gente quer descobrir, e o 2, que é o tempo que ele falou. E o que aqui a resposta vai ser uma taxa ao mês. Por quê? Porque o tempo que ele deu foi em meses. Então, a resposta vai ser uma porcentagem ao mês. Então, aqui, pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 50 vezes 2 é 100. Este 100 que está multiplicando passa dividindo, o que vai dar uma resposta de 8% ao mês. Carolina empregou 35.000 a juros de 9,5% ao mês. Depois de 90 dias, terá. Então, aqui, o que a gente precisa se atentar. Aqui ele fala 90 dias. E aqui ele fala que a porcentagem é ao mês. Então, o que você precisa fazer é transformar esses dias em meses. O que aqui é fácil, né? Porque 90 dias são 2 meses. 2 meses de 30 dias. Viu como é importante prestar atenção? Que eu não prestei atenção e eu errei. Não é, né? Obviamente não são 2 meses, são 3 meses, porque são 30 dias. Então, é 30 mais 30, 60 mais 30, 90 dias. Então, são 3 meses. Por quê? Porque a gente tem que transformar esses meses aqui na porcentagem. Então, aqui ele te deu o valor do capital, te deu o valor da taxa e te deu o tempo. Então, ele quer descobrir os juros, né? Então, você vai aqui colocar no lugar do C, que é o capital, o 35.000. No lugar do I, que é a taxa, o 9,5. E no lugar do T, o tempo, que são os 3 meses que a gente acabou de calcular aqui. Então, multiplicando, você pode cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Multiplicando 350 vezes 9,5 vezes 3, dá 9.975. Aqui nós temos o valor dos juros, mas ela quer saber, o problema quer saber qual é o valor que a Carolina vai ter depois de 90 dias. Então, é junto com esse valor dos juros aqui. Então, você vai somar o 35.000 com o valor que deu nessa conta dos juros, que vai dar 44.975. Apliquei 30.000 a uma taxa de 4% ao mês e recebi 9.600 de juros. Então, aplique essa quantia durante... Ele te deu o capital, que é 30.000, ele falou que ele aplicou 30.000, uma taxa de 4% ao mês, que é o I, e recebeu 9.600 de juros. Então, ele já te deu juros. O que ele quer que você descubra é quanto tempo que essa quantia foi aplicada. Aqui, na questão da porcentagem, ele fala ao mês. Então, a resposta em que a gente vai calcular também vai ser em meses. Então, vamos aqui. No lugar do J, nós colocamos o 9.600, que é o valor dos juros. No lugar do capital, o 30.000. No lugar do I, o 4. E o T, que é o que a gente quer descobrir. Esses 2 zeros, nós podemos cortar com esses 2 zeros. Multiplicando 300 vezes 4, vai dar 1.200. Este 1.200 que está multiplicando passa dividindo, você pode cortar estes 2 zeros, o que vai dar uma resposta de T igual a 8 meses. O capital que rendeu 19.040 em 7 meses e a taxa de 8,5 ao mês é... Então, ele quer saber qual que é o capital, ele quer que você descubra qual é o C, porque ele te deu os juros, que aqui ele fala que rendeu, então quer dizer que este aqui é os juros, te deu o tempo em meses e te deu a taxa 8,5 também em mês, então já está tudo correto, ele te deu o tempo e a taxa que é o I. Então, nós vamos aqui substituir no lugar do J o 19.040, no lugar do C a gente deixa o C, porque é o que a gente quer descobrir, multiplicamos pelo 8,5 e pelo 7, que é o tempo e a taxa, e divide por 100.
Nesta questão aqui, inicialmente, este 100 aqui passa para o outro lado multiplicando, porque aqui ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, o que vai resultar em neste número aqui. 1.904.000. Eu já me perdi já, gente. Eu não sei se é assim que leu o número. Já me perdi. Daqui seria 100 mil. 1 milhão. Eu acho que é. Igual a 59,5, que é a multiplicação do 7 vezes o 8,5. Passa este 59,5 dividindo, porque ele está aqui multiplicando o C, o que vai dar um valor de 32 mil, que é a nossa alternativa C.